Olá, eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos da Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores e especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com a Simone Chablos, que assumiu recentemente a posição de gerente regional de RH do Grupo Rexim Brasil. Simone é paulistana e nos últimos 13 anos trabalhou em uma multinacional alemã de refeições a bordo. Ela é psicóloga e uma entusiasta do desenvolvimento, acumulando diversas formações profissionais. Nós vamos falar sobre clima organizacional, com foco em desafios interculturais. Olá, Simone, seja bem-vinda, um prazer receber você aqui. Olá, Carla. Um prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês. Maravilha, o teu tema é super instigante, né? Simone, antes de começar, eu gostaria de fazer a minha autoapresentação. Perfeito. Eu sou uma mulher cis, hétero, branca. Eu tô com um vestido bordô, com acessórios dourados, uma sandália bege. E reforçando que é uma honra poder estar aqui participando desse evento da Unimed. Então, eu vou aproveitar e fazer a minha apresentação também. Sou mulher branca, cis, estou com uma calça preta, uma blusa branca, um blazer branco. E também estou muito feliz com a sua presença aqui. Então, Simone, vamos lá. Hoje, você está à frente aí do RH, da Eletra Energy, uma empresa com origem chinesa e um contexto cultural bem particular. Você tem vivido na prática os desafios e aprendizados da convivência entre culturas. Então, quando nós falamos de clima organizacional, muita gente associa o conceito ao ambiente interno da empresa. Mas quando essa empresa tem uma cultura estrangeira, com valores e práticas muito diferentes da nossa, o que é que muda? O desafio ele começou, da minha parte, inclusive, para entender uma cultura chinesa. Eu venho de experiências de uma multinacional alemã e também trazendo cultura americana. E o meu interesse era que cultura chinesa é essa, né? Então, eu acho que o grande desafio foi assumir esse lugar de um recursos humanos mais estratégico e, junto com isso, somar a cultura brasileira. Então, é uma cultura, ela é feita por pessoas, né? A cultura organizacional é feita pelas pessoas. O que dita esse ritmo são as pessoas. E a gente tem os chineses que são bastante hierarquizados, são mais formais, mas também tem uma velocidade em fazer as coisas, né? Muito do modelo deles. Então, o desafio tem sido a informalidade que nós temos como latinos, como brasileiros, e acho que em especial nós, né, como nordestinos. Eu venho de uma família de pais pernambucanos, então eu estou aculturada com isso. Então, acho que o desafio tem sido aprender com essa cultura, né, chinesa e trazer a cultura brasileira e somar. Então, hoje eu tenho um grupo de diretoria brasileiros e eu tenho procurado alinhar a cultura dos brasileiros, né? O que nós queremos em conjunto e apresentar isso para os chineses, né? Considerando que a gente tem que proteger a empresa, que a gente tem que orientar com relação às leis trabalhistas, que nós avançamos muito, diferente da China, que saiu para o mundo agora há cerca de 40 anos somente, né? Muito bem. E quando a gente vem para o outro lado, Simone, o que você percebe como pontos fortes dessa cultura asiática? Algo que te surpreendeu positivamente, que talvez a gente pudesse aprender aqui no Brasil? Né? Assim, olhando para o outro lado da moeda, o que tem de bom lá que você enxerga como uma oportunidade, como algo que você, olha, isso aqui é muito interessante, eu acho que a gente pode, né, implementar isso aqui, eu posso utilizar essas ideias. O que tem de bom? Eles são informais no sentido de eu posso levar uma sugestão para o CEO
CEO. Sejam hierarquizados, né? Sim. Tem essa característica de informalidade. Sim, eles são hierarquizados na obediência. Sim. Então, eu tenho que respeitar a opinião, e entre eles isso é muito forte. Mas eles são abertos a escutar um chão de fábrica, um diretor, um gerente. Então, acho que isso traz e agrega bastante no ambiente de trabalho. Com certeza. E tem tudo a ver com a nossa cultura, né? Também de ter essa proximidade, né? Essa foca aberta. Simone, falando sobre liderança. Como preparar os líderes brasileiros para atuar em uma empresa com uma cultura estrangeira tão presente, sem perder a empatia, o diálogo e o cuidado com as pessoas? Existe alguma prática que você tem feito para interligar essas relações, né, preparar os líderes, né, brasileiros que trabalham com você para que essas relações aqui desçam de forma fluida com esses outros gestores estrangeiros? Nesses 6 meses que eu estou na empresa, eu percebo que para eles é muito importante os dados, os fatos, os números. E como a gente soma isso à estratégia que eles têm de crescimento e convence eles que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, uma lei bastante protetiva, né, principalmente para os empregados. Então, precisa ter muita estrutura para apresentar isso para os chineses, né? Eu tenho que argumentar muito mais, porque eles, embora sejam abertos à experimentação, eles também não querem arriscar, porque tem que reportar para um grupo que está lá na China. Então, há muitos investimentos aqui. Então, eles têm muita velocidade para querer fazer as coisas. Então, acho que esse lugar de experimentar, mas ter dados, ter uma estrutura, e a gente precisa ter bastante resiliência como brasileiros, porque não é da primeira vez. Então, você tem que apresentar de uma forma, volta, apresenta de outra. É muito desafiador para eles. É um processo de negociação, é mais muita longo. negociação. Porque também eu fico no lugar de empatia, eles estão muito longe, né, do país deles. Eles estão muito estruturados que o que dá certo lá vai dar certo aqui. E dá, claro, eles estão em várias frentes no mundo, mas a adaptabilidade para a cultura é muito desafiador. E assim, lá, por exemplo, a gente trabalha em pares. Então, sempre tem um par chinês junto. E não é por uma questão de desconfiança, é para garantir que o que está sendo feito, ou o que foi passado como orientação da China, está sendo cumprido aqui também, na América Latina. Então, a gente parte... Existe um alinhamento forte, né? Existe um alinhamento muito forte. Para nós, a resiliência existe porque eles estão sempre trocando. Então, vem o chinês, fica 6 meses, 1 ano, daqui a pouco já muda outro. Então, aquilo que você conquistou, para manter, você vai começar um trabalho novamente. Exatamente, né? Então, acho que esse é o desafio. Muito bem. E existe algum episódio ou case vivido por você na Eletra, ou em alguma outra experiência que você teve, né, na empresa alemã, por exemplo, que ilustre bem esse choque ou essa integração de culturas e que tenha gerado algum aprendizado para você, particularmente, ou para o RH? Sim, nós temos o hábito aqui de usar crachá, né? Então, é uma forma de você se conectar, de identificar da marca da empresa. E logo que eu cheguei, eu percebi que não tinha, né, isso deles, de não usarem crachá. E eles têm um nome, eles acabam adotando um nome quando chegam aqui. Isso. Não dá para ser o chinês, né, que é bastante difícil de entender. Então, foi uma ação demandada dos brasileiros que queriam se comunicar com esses chineses, né? A grande maioria fala inglês, mas tem chinês aqui que só fala o mandarim, então ele usa um aparelhinho. E aí a gente fez os crachás. E na entrega do crachá, para eles aquilo foi um ritual muito importante. Para dizer, olha, nós usamos, vocês também, e assim facilita a nossa comunicação. Então, acho que isso foi algo simples, que para nós está dentro de uma rotina, mas que para eles virou um ritual. Bacana. E impacta diretamente também no clima. Sim. Porque as pessoas conseguem se comunicar melhor, conseguem, né, se sentir mais pertencentes ali àquele ambiente. E uma questão também interessante do crachá é que no verso dele, eu até trouxe um aqui, a gente, para trazer essa empatia, a gente traduziu o que estava atrás. Ou seja, é um crachá, ele é intransferível, procure usar algumas instruções. A gente pegou aquele texto em português, colocou no Google e traduziu. Olha que legal.
ótimo, né, a ideia. Coisa super simples, né? E Sim. gerou um valor imenso. Mas quando a gente entregou para o primeiro chinês, ele falou assim: quem traduziu? Deu então Google Translate. Pode? Ele falou: não, tá errado. Então, assim, tá. Então, assim, tem que trazê-los, tem que envolvê-los, porque estava escrito alguma bobeira. Muito prático, muito pragmático. Foi lá, não, tá errado. A gente... Entendi. E isso foi para ele quase que uma linha de desrespeito. Entendi. Se não tivesse sido mais rápido para dizer, entendi. Você pode então ajudar? Você pode traduzir esse texto? E daí a gente resolveu É um desafio isso. fazer entender o contexto por trás daquilo. A Exatamente. estratégia, o propósito do cuidado. A ideia Exatamente. do fim. Simone, para encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para os profissionais que desejam trabalhar em empresas globais, convivendo com culturas diferentes, qual seria o principal conselho para manter um clima saudável e uma comunicação eficaz? Manter a curiosidade, sempre, né? Manter o seu lado instigante de entender o que está acontecendo. A escuta ativa é muito importante. E a cultura do local, estudar, né? Então, a gente não vai para a China como a gente vai para a Europa, os Estados Unidos, que 12 horas você está lá. Você leva 30 horas para chegar na China. E também a gente não sabe de lá, né? Então, acho que numa cultura que você está, tanto a chinesa ou uma empresa internacional, ter essa curiosidade, ter escuta ativa, perguntar com respeito, né? Para que isso gera aprendizado para os dois lados. Perfeito, muito bom, Simone. Foi maravilhoso receber você aqui. Eu agradeço por suas ideias, os seus insights. E eu te agradeço por sua participação. Eu agradeço muitíssimo e parabéns pelo Unimed estar fazendo essa iniciativa de trazer para o podcast temas tão relevantes para a área de pessoas. E continue contando com a gente, com a Unimed Fortaleza. Sim, muito obrigada, Carla.